Bem-vindo a mais um vídeo voltado aos alunos do programa Mais Saúde com a Gente. É um grande prazer ter você com a gente. Antes de começarmos, precisamos de seu apoio. Comente este vídeo e compartilhe com demais colegas. E se você ainda não é inscrito no canal, sinta-se convidado a nos dar essa força. Hoje nós vamos falar sobre a atividade presencial de número 18. Iremos destacar a questão avaliativa da atividade. Se você ainda não fez essa atividade do fórum, será ótimo nos acompanhar. A gente vai entrar aqui na atividade presencial. Vamos clicar aqui em Ver instruções e pode perceber que parece uma tarefa bem grande para a gente responder. Então, a gente vai acessar aqui, Atividade presencial disciplina 18. Você, estudante, deve planejar uma semana de trabalho. Para esse planejamento, baseado nos conselhos de disciplina, você terá que seguir alguns passos, tá? Então a gente tem um objetivo de fazer um planejamento para uma semana. Qual é o objetivo dessa tarefa? Aproximar o conhecimento teórico sobre o planejamento e organização do processo de trabalho com situações do mundo de trabalho do agente comunitário e de endemias. Orientação da tarefa. Realize o planejamento de uma semana de trabalho e execute as atividades planejadas ao longo da semana. Está bem? E aí o que a gente pode fazer aqui? Olhe. O que fazer? Registre o que deu certo, o que não deu certo, em termos do que foi planejado e executado. Em seguida, discuta com o preceptor sobre o planejamento, a execução e sobre modificações possíveis no planejamento das atividades. Como a gente vai fazer? Então aqui ele vai dar alguns passos a passos para a gente seguir. Primeiro, defina as atividades programadas. Você deve fazer uma lista de todas as atividades programadas para a semana, certo? Depois iremos mostrar um exemplo para que vocês possam observar. Então a primeira questão é uma lista de atividades para a semana toda. Passo 2. Definir datas e prazos para cada atividade. Então colocar ao lado qual o prazo que você tem para concluí-la. Em seguida, escreva quando a atividade será executada. Passo 3. Defina insumos, materiais para a atividade, né? Anote ao lado o que você precisa para realizar essa atividade. Passo 4. Executar as atividades planejadas. Agora que você organizou sua semana de trabalho, você deve desenvolver suas atividades planejadas. Ao final dessa semana, para cada atividade que você planejou, você vai identificar o que deu certo e o que deu errado nesse planejamento, né? E nessa implementação. E o porquê, registrando acertos e erros. Quinto passo. Reorganize os processos de trabalho. Agora que você planejou sua semana de trabalho, pensou sobre o tempo, os insumos e os recursos necessários, executou ações ao longo da semana, identificando o que ocorreu e o que não ocorreu conforme o planejado, você pode propor soluções de melhoria ou modificações do processo de trabalho, tá? Passo 6. Apresente e discuta com o preceptor. Então você deve mostrar ao preceptor ou preceptora o que você planejou, o que você executou, os acertos, os erros, né? Deve discutir presencialmente com ele sobre essas atividades planejadas e feitas, os resultados, né? E aí ele dá até o exemplo do quadrinho que pode estar sendo utilizado aqui. Então a gente tem aqui a atividade, né? Data e prazo, a questão dos insumos e materiais, se a atividade foi realizada, a avaliação que a gente teve e a solução para essa questão. E aqui, por fim, dentro de como apresentar, integrar, apresente ao preceptor ou preceptora a lista de atividades que você fez, o seu planejamento, né? Com cada item dessa lista, os prazos, os insumos necessários, o relatório que foi efetivamente realizado a partir desse planejamento, né? Para o preceptor. Quando o que estava planejado aconteceu conforme o planejado e quando não aconteceu conforme o planejado, e as suas reflexões, né? Sobre essa questão. E aqui diz que pode fazer a entrega presencial ou fazer a entrega por... Aqui, vai depender muito da questão do preceptor, né? O que ele vai pedir.
Para ajudar todo mundo a entender essa questão aqui que parece um pouco complexa, eu fiz o quadrinho e vou abrir ele aqui agora, tá? Vou voltar. Só vou abrir o quadro. Aqui. E já volto. Pessoal, abri o quadro aqui no Word, tudo bem? Que eu fiz ali. Peguei as mesmas informações que estavam ali e preenchi aqui 5 atividades, certo? Não fizemos mais porque ficaria muito extenso também, e o vídeo iria ficar muito longo. A gente só deseja compartilhar algumas orientações sobre o que o preceptor poderá solicitar. Então a gente tem o quê? A questão da atividade, a data e prazo de execução. Tudo bem? Os insumos, materiais que vão ser necessários, o que deu certo, o que deu errado e reflexão, melhorias, as propostas ou a conclusão que a gente pode fazer. Planejamos 5 atividades. A primeira delas é o quê? É uma visita domiciliar para a atualização do cadastro familiar. Então eu pretendo fazer isso em 5 famílias. Tudo bem? Eu estou fazendo um remapeamento da minha área e pretendo ir até a residência de 5 famílias diferentes para fazer essa questão da visita domiciliar e atualização do cadastro. Qual foi o prazo que eu estipulei para a execução dessa tarefa? Eu coloquei aqui que vai ser segunda-feira até o meio-dia. Eu tenho aqui 5 famílias diferentes para fazer esse cadastramento. Claro que parece uma coisa muito pesada, concordam? Eu podia colocar toda a segunda-feira, então até vou colocar aqui prazo, no caso até às 17 horas para não parecer algo tão intenso. Tudo bem? Então a gente colocou aqui, ó. A gente vai em 5 famílias na segunda-feira, né? Pelo menos 5 famílias para fazer essa questão da atualização, visita e atualização do cadastro. A gente tem o prazo de toda segunda-feira até às 17 horas, que é o horário que a gente termina. Quais materiais eu vou precisar? Então eu vou precisar de ficha de cadastro, eu vou precisar de uma caneta, do tablet que tenho dos território, né, o aplicativo dos território, ou um telefone que tenha a questão do aplicativo do território. Então basicamente vão ser os materiais que eu vou utilizar. O que deu certo? Eu consegui atualizar 4 cadastros com sucesso. Então uma família não estava em casa, nas que eu tinha planejado de ir. Eu fui de manhã, fui de tarde, e elas não estavam. Então o que deu errado? Uma família não estava em casa. Qual é a conclusão ou a reflexão, melhoria de proposta que eu tenho que fazer? É reagendar essa visita por um horário alternativo, certo? Por exemplo, eu fui de manhã cedo, fui 9 horas da manhã. Foi uma das primeiras casas que eu fui. 9 horas da manhã não tinha ninguém. E aí depois eu fui às 2 horas da tarde. Também não tinha ninguém. Então pode perceber, eu fui em 2 horários iniciais da manhã. Quem sabe eu tenho que ir num horário final da manhã, perto das 11h30 ou perto das 4h30, certo? Ou, dependendo, 5 horas. Às vezes a gente no verão faz até um pouquinho mais de horário porque as pessoas estão mais na rua. Agora, como está chegando o inverno, é um pouquinho mais complicado, mas eu teria que ir então num fim do dia para conseguir realizar essa tarefa. Vamos usar material? Ou a gente vai precisar de algum recurso específico? O que deu certo? O que deu errado? E o que a gente pode melhorar a partir dessa ação? Então, esse é o objetivo principal dessa atividade presencial. Por isso é muito importante que vocês não deixem de realizar essa tarefa. A gente tentou aqui explicar da melhor forma possível como montar esse planejamento e dar exemplos de como registrar. É claro que o planejamento de cada um vai ser diferente, porque vai depender da realidade da sua microárea, do seu território, das condições que você tem, do vínculo que já tem com a comunidade e também da sua equipe. Tudo bem? Por isso, adapte essas ideias ao seu dia a dia. Outro ponto importante é lembrar que esse planejamento precisa ser executado. Então não é apenas fazer o quadrinho e pronto. Você tem que realizar cada uma das atividades que você escreveu, identificar o que deu certo, o que deu errado, e propor melhorias. Essa reflexão é parte do processo de formação de vocês, futuros profissionais do SUS. E ao final disso tudo, a orientação é que você converse com o seu preceptor ou preceptora. Mostre para ele ou ela o seu quadro, suas anotações, fale sobre as dificuldades e os acertos.
Essa troca é fundamental para que vocês cresçam como profissionais e compreendam ainda melhor a importância do planejamento no trabalho em saúde. Então é isso, pessoal. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor a atividade presencial 18. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente tenta responder o mais rápido possível. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos oferecer esse apoio compartilhando com seus colegas. Até a próxima e bons estudos!